O camarada mandou aqui, o Rafael Bastos. Ele mandou aqui, ó, sábado vai rolar um evento irado de jiu-jitsu e o Leandro Lô não vai estar presente, porque o Tenente Veloso de São Paulo tirou a vida dele na folga, num dia de folga, num show de pagode. E ele complementou, ele tinha falado lá em cima, uma pergunta que eu não consegui, o que você achava desse camarada que vai continuar recebendo salário, mesmo estando preso? Então, é óbvio que legalmente, né, como um operador de direito, eu entendo que ele tem que passar pelo devido processo legal, ter o direito à defesa, até porque não só para ele ser julgado culpado ou inocente, mas para ele ter a pena, no caso de culpado, que todos nós sabemos, ali está muito nítido, né, para que os fatos sejam apurados para o juiz definir a pena dele. Aquilo ali foi um assassinato, eu já fiz, assim que aconteceu o caso, um dos grandes comunicadores do esporte, do jiu-jitsu, fez uma live comigo e eu expliquei a situação. Ali, tecnicamente, tanto juridicamente como operacionalmente, tem todos os indicativos de um homicídio, um homicídio qualificado, premeditado, e o Leandro Lô era uma grande referência do jiu-jitsu, né? Um cara extremamente divertido, todo mundo gostava muito dele e foi covardemente morto por esse policial, que também até fazia jiu-jitsu, parece que é a faixa roxa, né? Então, assim, a gente tem que saber separar bem as coisas. Esse cara, ele não representa a instituição, ele não representa os policiais, né? Até porque ele também é lutador. Ele é um faixa roxa de jiu-jitsu, não é um lutador profissional. A gente tem que fazer essa distinção, porque eu tenho certeza que todos os policiais que se depararam com essa situação foram categóricos em definir como um provável homicídio qualificado, que é como eu entendo que ele deve ser condenado e pagar a sua pena por muitos anos. Tu entende isso porque tu não vê legítima defesa? De maneira alguma, não tem a mínima possibilidade de legítima defesa nessa situação. Até porque, resumidamente, o que aconteceu? Ele foi à mesa do Leandro Lô, ele criou a situação para ter o enfrentamento, ocorreu o enfrentamento, o Leandro Lô, que é multicampeão mundial de jiu-jitsu, de uma maneira fácil, derrubou, montou e parou ali. Sabe aquela coisa, tá vendo? Se eu quisesse, eu quebrava você. Aí, pessoal, deixar disso, levantou. Quando o Leandro Lô já estava afastado dele e não oferecia nenhum perigo a esse policial, o cara foi e sacou a arma e atirou na cabeça do Leandro Lô. Então parece, inclusive as investigações vão por esse caminho, que ele meio que premeditou que isso acontecesse e, sem dúvida alguma, né, tudo indica que foi realmente um homicídio. Eu não vejo, tecnicamente, nenhuma possibilidade de se estabelecer uma... Não tem... Até porque a legítima defesa, ela é de uma agressão atual ou iminente. Eles já tinham se separado, já estavam afastados. O Leandro Lô não ia naquele momento para agredi-lo, não estava indo para cima. O Leandro Lô poderia até ter espancado ele, não o fez. Derrubou, imobilizou, falou, tá vendo, meu amigo, eu não quero confusão com você. E foi, saiu, se separou, levantou. Mesmo que o Leandro Lô tivesse espancado esse rapaz, da maneira que depois eles levantaram, se afastaram e o Leandro Lô não estava indo para cima dele, não oferecia perigo a ele, outras pessoas inclusive estavam ali, não tem legítima defesa, porque o Leandro Lô naquele momento cessou, entendeu? Então toda a comunidade do jiu-jitsu espera realmente
que a justiça seja feita, que tenha um julgamento justo, e tendo um julgamento justo, eu não tenho dúvida que esse rapaz vai pegar uma pena a máxima que o juiz possa aplicar, porque foi um crime realmente muito covarde contra uma referência do esporte, uma pessoa que todo mundo gostava muito. Como é que tu vê, de certa forma, um corporativismo que rola nisso aí? Você tem os dois lados. Sim. Você tá tanto com a comunidade do jiu-jitsu quanto como policial. Sim. Aí teve muitos policiais olhando o lado do polícia, né? Tentando entender. Foram poucos. Apesar de... Concordo contigo, boa parte... A maior parte foi técnica, né? Mas tem sim uma parcela que, porra, o camarada é uma arma humana também e vê de alguma forma uma possibilidade de legítima defesa. Sim. E aí você tá direito é aquela coisa, né? Direito é aquela coisa. Vão ter sempre pelo menos 2 entendimentos. E é aquilo. Se eu quero defender você, eu vou criar uma tese, meu irmão, que vai possibilitar a legítima defesa. Mas eu estou sendo criterioso, eu estou sendo técnico, eu estou fazendo uma análise técnica, eu não estou fazendo uma análise apaixonada, porque eu também tenho paixão pela segurança pública. O policial honesto, policial técnico, ele se arrisca diariamente pela sociedade. Então, se fosse uma situação que era num confronto, deu um tiro errado, fez alguma... você até ainda ia tentar entender a situação ali, mas a maneira como foi uma maneira covarde, sem piedade, entendeu? Premeditada. Não tem como... Não é porque a pessoa passou num concurso público, tem uma carteira de polícia, que eu vou defendê-lo, eu vou defender o que eu acredito que é a verdade. Eu conheço as dores do policial, eu sei a dificuldade que é uma operação policial, eu sei que existe a possibilidade de você ter, num confronto, um tiro errado, de às vezes você se exceder, entendeu? Mas, cara, você premeditar a morte de uma pessoa e dar um tiro na cabeça dela foi a execução. Então isso é indefensável. Isso só vai defender essa tese a mãe do réu, o advogado que foi consignado para defendê-lo e um amigo muito próximo que, ao meu ver, eu não faria. Tá? Eu não ia ser aquele primeiro que ia ficar atacando pedra, mas, meu amigo, se você cometeu um crime desse, você tem que ser responsabilizado. Você escolheu, foi uma escolha sua. Então, não é porque eu fui policial por mais de 15 anos que eu vou defender, porque esse cara é um assassino. O que ele fez é indesculpável, até porque, se nada for feito, ele vai fazer de novo. E aí vai ser... meu filho, vai ser você, vai ser entendeu? O Mano Walter, porque não foi... Cara, foi de uma covardia muito grande. Não foi um tiro errado, não foi, entendeu? E foi pior, foi premeditado. Ou seja, não foi nem no calor da emoção. O cara parece que realmente premeditou. E tecnicamente ali dá para você apontar diversas falhas. Na época, eu fui inclusive chamado para fazer a análise técnica justamente por isso que você falou. Eu tenho os dois lados, tanto o lado do lutador como o lado da segurança pública. Só que eu sou técnico. Na época, a única coisa que eu corrigiria, eu falei, porque São Paulo tem uma legislação sobre entrar armado em estabelecimento público diferente do Rio, que para mim tinha que ser uma só, porque você está tratando, né, de segurança pública, da parte criminal, mas enfim, lá em São Paulo, a Polícia Estadual, ela pode, assim como a Polícia Federal no Brasil todo, ela pode entrar no ambiente armado, né? Aqui no Rio não pode, aqui no Rio tem uma normatização. Eu não lembro o decreto, não lembro a portaria. Eu escutei falar que o Rio é o único lugar que tem. Sim. Todo o resto do Brasil segue a regra normal. E aí, por conta disso, na época, eu até falei, inclusive tem esse erro que ele não poderia estar armado lá dentro do estabelecimento. Aí alguns colegas
mandaram a normatização. Lá, inclusive, é uma portaria do comandante-geral da Polícia Civil e uma outra do comandante-geral da PM, se não me engano, e que trata isso e que autoriza os policiais estaduais entrarem no estabelecimento. Que para mim tinha que ser uma coisa só. Não é porque, quando eu falei que estava errado, não é porque o policial federal pode e o estadual não. É porque aqui no Rio, por conta desse normativo, é dessa maneira, o que eu acho errado, né? Até porque se o entendimento é que o policial federal tem a prerrogativa de entrar armado, por que o policial civil, o policial militar não vão ter? Eu tenho esse entendimento. Só que na época, eu falei que tinha mais esse erro, porque aqui no Rio é dessa forma, mas de todo o resto que eu falei, eu não vejo nada de diferente. Depois eu fui acompanhando esse caso e só tive mais convicção ainda que foi um assassinato frio, entendeu? E covarde. Irmão. Fala aí, mano, Walter. Respondido, né? Sim, só fazer um contraponto aqui. Você está falando realmente que não foi legítima defesa. Esse camarada, né, se é que pode dizer assim, depois dele cometer o que ele cometeu, ele foi para uma casa noturna e foi para um motel. Para um motel. Então, assim... Foi para um motel dormir para se esconder, para fugir do flagrante, ou foi curtir um amorzinho? Curtir porque... Entendeu? Que isso, mano. Ou seja... Aí já vira psicopata, irmão. Exato. Assim, uma coisa é o cara, no ato de serviço dele, ter um confronto. Foi o que eu falei. E voltar pra casa normal, vida normal, dormir com a sua esposa, com a namorada, até ir pra onde ele quiser. Beleza, ele tava trabalhando. Qualquer trabalhador. O médico opera e depois vai curtir. Agora, num confronto, numa situação dessa, né? Com tamanha repercussão. E aí o camarada... Porra, aí tudo bem, foge do fato, né? Mas é um elemento que tem que ser considerado. Vai ser, e já está sendo considerado, tanto pelo Ministério Público como pelo juiz do processo. Isso já está ali bem consignado e vai ser levado em consideração. Pode ter também uma forma dele fugir do flagrante. Porque o polícia com um pouco mais de... Mas você vai para um ambiente para beber... Foi para um motel, não. Eu digo o seguinte, para ele deixar passar o tempo e se apresentar, né? Não, mas aí é que tá. Não estou defendendo o cara, pelo amor de Deus. Então, aí mais do que nunca, ele tinha que se apresentar antes de qualquer coisa, que aí ele sairia do flagrante. Não, mas aí ele toma cana na hora, pô. Não, ele está se apresentando... Não. A partir do momento que você está se apresentando... Antes da autoridade policial, antes da força policial começar uma perseguição, tomar ciência do fato, você se apresenta. Foi o que, inclusive, esse psicopata lá de Blumenau fez. Matou as crianças e foi pro batalhão e se apresentou. Entendeu? Para tentar não ser morto e para tentar fugir do flagrante. Só que já foi preso, se não me engano, preventivamente. Entendeu?